Todo mundo quer ver uma mudança social de verdade, daquelas que duram. Mas o que é que transforma uma boa intenção num resultado concreto? Bom, muitas vezes a resposta está numa estrutura que a gente nem vê, uma espécie de arquitetura invisível. É a gestão que sustenta os projetos que realmente mudam o mundo. E é exatamente essa estrutura que a gente vai desvendar hoje. A gente vê o resultado final, né? A comunidade sendo ajudada, o objetivo alcançado. Lindo. Mas por trás de cada sucesso desses tem uma máquina super complexa funcionando. A grande questão é, o que rola nos bastidores? Vamos descobrir que a realidade é bem mais organizada do que se imagina. Então, para começar, o primeiro grande ponto é entender que só paixão e boa intenção não seguram a barra. Sozinhas, elas não são suficientes. No mundo real, elas dão de cara com uma parede de desafios operacionais bem concretos. E olha só alguns desses obstáculos que ficam meio escondidos. A alta rotatividade de pessoal, por exemplo. Isso não é só um problema de RH, não. Isso causa atrasos, drena recursos, custa caro. Aí vem a necessidade de capacitação contínua, que muitas vezes é deixada de lado. Soma isso a dificuldade de equilibrar o conhecimento técnico com a sensibilidade humana. E tudo isso debaixo de uma pressão constante por eficiência. É uma teia bem complexa de desafios. Ok, com tanto desafio, como é que se coloca ordem nesse caos? A resposta está num planejamento sólido, em ferramentas que são como um verdadeiro mapa para o impacto. E a base de tudo? Começa com o plano de trabalho. O plano de trabalho é o alicerce de tudo. Pensa nele como se fosse a planta baixa de um prédio. Sem ela, não dá para construir nada, né? Ele detalha absolutamente tudo. Objetivos, metas, cronograma, quem faz o quê, com que recursos. É o documento que garante que a equipe inteira esteja de fato construindo o mesmo projeto. Mas como gerenciar um projeto gigante sem se perder no meio do caminho? A resposta tem nome: EAP, a Estrutura Analítica do Projeto. A lógica por trás dela é simples, mas é muito poderosa. É pegar um desafio enorme e quebrar em partes menores, depois em pacotes de trabalho, até chegar em tarefas bem específicas, fáceis de gerenciar. É assim que aquilo que parecia intimidador se torna totalmente possível. E a grana? Bom, cada centavo precisa ter um destino muito claro e justificado. É exatamente para isso que serve o plano de aplicação. Ele é tipo o roteiro financeiro do projeto, dizendo certinho onde cada recurso vai ser investido, seja para comprar um equipamento ou para contratar um serviço. Mas não basta dizer o que vai ser comprado. É fundamental provar que aquela foi a melhor escolha. E aqui está a diferença crucial. Enquanto o plano de aplicação lista os itens, o mapa de preços justifica o porquê da escolha. Ele detalha a pesquisa de mercado, mostrando pelo menos 3 orçamentos para cada coisa. Isso garante que cada centavo, seja de dinheiro público ou de doação, seja usado do jeito mais eficiente e transparente possível. Beleza, com os planos na mão e o dinheiro organizado, chegou a hora de agir. Mas como garantir que a execução vai seguir a estratégia direitinho? É aí que as metodologias entram em cena. E aqui, 2 metodologias andam sempre juntas. A de execução define o como o trabalho vai ser feito, as técnicas, os procedimentos, o passo a passo. Já a de avaliação responde à pergunta quão bem a gente está indo. É ela que define os critérios para medir o nosso sucesso e o impacto real do que a gente está fazendo. Fazer o trabalho é uma parte da história. Agora, provar que ele funcionou, isso é o que realmente consolida o impacto. A etapa final é toda sobre medir, reportar e, claro, ser transparente. E como se mede o sucesso? Com indicadores de desempenho. Eles são como os sinais vitais do projeto. A gente está no prazo, dentro do orçamento, as metas estão sendo atingidas. São esses dados que permitem corrigir o rumo e tomar decisões mais inteligentes ao longo do caminho. Todo esse planejamento, toda a execução, todos os dados, os desafios, o que foi aprendido, tudo isso no final é consolidado em um único e crucial documento de prestação de contas. E esse documento é o RGP, o Relatório de Gestão do Projeto. Mas ele não é só um relatório, não. Ele é a biografia oficial do projeto. Ele conta a história completa, do começo ao fim. E a profundidade desse relatório é impressionante. Ele vai desde a análise de metas e do impacto social até a prestação de contas financeira detalhada. Mas talvez a parte mais importante seja o registro dos desafios e das lições aprendidas. É um ciclo completo de ação e reflexão que prepara a organização para os próximos desafios. E no fim das contas, tudo se conecta a este ponto central. Como a citação diz, não se trata de burocracia.
Trata-se de construir confiança. A transparência e a prestação de contas são o que garantem a credibilidade e, principalmente, a sustentabilidade para que essas organizações continuem fazendo o seu trabalho vital a longo prazo. E assim, a gente termina com uma reflexão. Agora que deu para ver essa arquitetura complexa e invisível por trás da mudança, fica a pergunta: como a gente, como sociedade, pode valorizar e apoiar mais essa gestão, que é tão fundamental para transformar boas intenções em impacto real e duradouro? Fica aí o pensamento.